A paz do Senhor, estilosos, como vocês estão? Estão bem? Pois é, eu sei que já faz um tempinho, né, que eu gravei um vídeo e hoje eu vim aqui. Por que eu vim aqui? Bom, eu tava pensando em fazer esse vídeo lá no mês de setembro, mas essa semana, num aplicativo de filmes e séries, foi lançada uma série, né? Emergência radioativa. Aí, né, não tem como a gente deixar passar. Não tem como deixar passar. Então, eu vim aqui, eu fiz um roteirinho, inspiração minha, toda minha, tá? Sim, eu sou a moda antiga, né? Pra gente conversar e falar um pouquinho o que é real, o que não é. Porque se você vê no começo lá da série, se você assistiu, né? Ou se você for assistir, tem dizendo baseados em fatos reais. Então, teve coisa que realmente aconteceu, que tá lá. Eu tava olhando aqui o tempo, se tá gravando. Césio, a história fala do Césio 137. Para a gente entender um pouquinho o que é real, o que é isso, o que é real, o que é real dessa história. Bom, existia uma clínica lá no começo dos anos 80, mais ou menos, né, 1980, existia uma clínica que era para tratamento de câncer. E nessa clínica, nesse hospital, existia, acho que era uma clínica, tá? Eu não pesquisei sobre isso, então vou chamar de clínica. Lá existia aparelhos de tratamento contra o câncer. Quando o hospital fechou em 1985, foi o ano que fechou, encerrou suas atividades, eu não sei o mês nem o dia, mas encerrou em 1985, veio uma equipe, né? Uma equipe, se eu não me engano, privada, veio uma equipe e tirou boa parte dos materiais, principalmente os equipamentos que eram usados nesse tratamento. Mas, infelizmente, um ficou para trás. Um aparelho ficou para trás, que era justamente tipo uma ressonância magnética, assim, uma ressonânciazinha ali, ficou. E esse aparelho que ficou, ele funciona, um dos seus compositores que fazem com que ele funcione é radioativo, e é justamente o Césio 137. O que é o Césio 137? Para você entender de uma maneira bem clara. Tem um pó de maquiagem, porque ele é bem fininho, tá? Tem um pó de maquiagem. Pega o pó, aquele pó que a gente usa, um blanche, aquele pozinho de maquiagem, quebra ele, esfarela ele, deixa bem esfareladinho, faz aquele montante, assim, quebra várias. É um pozinho bem fininho, similar àquele ali, porque ele é bem fininho mesmo. Eu não vou dizer o sal, porque o sal ainda é um pouco mais grosso. E nem areia, porque a areia ainda é um pouco mais grossa. E ele é um pó bem fininho. É uma substância em formato de pó, né? E por que ele chamou tanta atenção? Bom, vamos lá. Tinha lá esse aparelho, e o prédio ficou abandonado, ficou tudo abandonado, e ninguém foi atrás desse equipamento, que, na minha opinião, os responsáveis, né, por esse equipamento é quem deveria ter colhido, né? São as pessoas ali que deveriam ter analisado, visto se realmente todas as máquinas, tudo ali tinha sido colhido de maneira segura, tinha sido armazenada de maneira segura, mas não, ficou lá num prédio abandonado durante 2 anos. Sim, pasme, durante 2 anos inteiros, ficou lá. Ninguém fazia nada, ninguém veio atrás, não tinha dono, era um prédio totalmente abandonado. Tinha dono de terreno, mas ninguém fez nada. Ninguém procurou saber, hospital, a clínica que funcionava. O povo foi embora e o que ficou, ficou. O que levou, levou, e o que ficou, ficou. Alguns tiveram a preocupação de levar telha, de levar mangueira, de levar sabão, mas deixaram uma bendita de uma máquina. E o que aconteceu?
2 anos após o seu fechamento e abandono total do prédio, dois catadores de lixo, né, catadores, resolveram entrar no prédio e ver o que é que tinha que eles podiam ali aproveitar. Quem vive disso sabe que ferro, chumbo, cobre, tudo isso pesa, isso tem um valor muito maior do que papel, muito maior do que papelão, entendeu? Muito mais do que plástico, principalmente naquela época, né? Então, tinha um valor requisitivo muito maior, muito grande. Então, eles acharam uma peça enorme, pesadona de chumbo. Só que era muito grande. E eles desmontaram no local? Não. Eles pegaram aquela coisa pesadona, uma bola enorme, pesada, estou chamando de bola, mas não era uma bola, uma coisa assim, meio oval, meio coisada, enorme, muito, muito pesado, era muito pesado, mas eles conseguiram tirar do local de origem, que era a clínica, levar para um terreno, ou uma garagemzinha ali abandonada, onde eles tinham alguns materiais, né, disponíveis. Eles conseguiram desmontar uma boa parte dela e levaram desmontada para um ferro velho, porque era para vender. Já que tinha muito chumbo, era um material feito completamente de chumbo, porque o chumbo ele consegue preservar, né, essa substância que é nessas substâncias, assim, esse pozinho que é radioativo, ele consegue preservar ali dentro sem contaminar ao seu redor e sem transmitir radiação. Enquanto ele estava ali fechadinho dentro daquela cápsula, daquela cápsula ali, né? Da cápsula gigante, porque existiam outras cápsulas. Daquela cápsula gigantesca, enorme, de mais de 50, 60, 70 quilos, eu acho que era. Não sei o peso exato. Mas vamos estar ali uns 50, 60 quilos, uma coisa muito grande, muito pesada. Eles conseguiram tirar e levar, dividir em peças menores, levar para um ferro velho. E lá no ferro velho, né, o dono do ferro velho, inocentemente, sinceramente, dos catadores, até a última vítima, Cacau, tô olhando Cacau, que é minha cachorrinha. Todas as vítimas são inocentes, esse pessoal é inocente, tá? Eles não têm culpa do que aconteceu com eles, nem do que aconteceu na cidade deles. Olhando o tempo. Mas, enfim, foram, né, pegaram, levaram lá pro ferro velho. Lá no ferro velho, eles conseguiram desmontar ela mais ainda, desmontaram mais ainda. Para vocês terem uma ideia, a cápsula que estava o pozinho em si pesava 22 quilos. Só ela, só a cápsula dela pesava 22 quilos, mais ou menos 22 quilos. É muito peso, né? Então, uma cápsulazinha menor, onde estava o pozinho, pesava 22 quilos, imagina o negócio de chumbo, né, envolvendo ela. Era muito pesado, mas eles conseguiram desmontar. No que desmontaram, ele não conseguia ver. Mas é um pó, o pó não voava, o pó... Gente, era um pó extremamente fino. É um pó muito fino. Nos documentários, nessas coisas, você vê que é um pozinho que tem até uma cor acinzentada. Mas eu acho que ele não tem essa cor tão acinzentada como passa nos documentários, nas coisas. Eu acho que é muito mais translúcidozinho. Esse pozinho, né, não tinha como ver um pó voando. E se eles viam um pó voando, poxa, o negócio estava ali. Há mais de 2 anos, parado no canto. Poeira, né? Você pegar, por exemplo, tem esse vasinho aqui, ó, de manhã. Se eu pegar esse pozinho e deixar 2 cantos sem limpar, sem nada, não precisa nem deixar 2 anos, deixar 15 dias ele no canto. Quando eu pegar ele, ele vai estar com um pozinho. Então, quando eu bater com coisa assim, vai sair o quê? Um pozinho. Eu vou pensar o quê? Não lixo, poeira, de lixo, né? Então, eles foram levar. Quando foi anoitecendo, eles estavam lá no ferro velho, fim de expediente. Isso eu estou falando da minha maneira, né? Como mais ou menos aconteceu.
para que vocês entendam. Eles olharam e viram que aquele pozinho no escuro brilhava. Tinha um brilho azulado. E era uma coisa muito bonita, porque escuridão total e aquele brilhão azul no meio do mundo. Um pó com um brilho azul, uma coisa bem diferente. Vamos fazer o quê? Vamos levar para casa. Pegaram o pó, levaram para casa. E lá era uma coisa, poxa, uma coisa diferente, né? Uma coisa que não existia na época, não tinha informação. Não tinha informação sobre. Não era uma coisa tão comum de se falar sobre radiação, essas coisas. Para vocês terem ideia, Chernobyl aconteceu um ano antes. Isso aconteceu em 87 e Chernobyl aconteceu em 86. Então, quando vieram se falar sobre nuclear, as usinas nucleares, foi em 86. Foi que viram o tamanho da devastação, né, que a radioatividade faz, né, que teve aquela explosão lá. Então, estava começando a se falar. E tudo que se sabia a respeito de Chernobyl era que era destroço, desgraça por cima de desgraça, destroço por cima de destroço, gente morrendo, pessoas que não morriam ficavam totalmente deformadas, mutiladas. Então, tudo que existia era muito, entendeu? Era muito novo, tudo muito novo, essa coisa da radiação, apesar da radiação já ter vindo lá de outros tempos, mas era uma coisa que não era tão falada, não era tão divulgada, e principalmente para quem não tinha conhecimento, né? Que era no caso dele, ele não tinha. Não é como hoje em dia que a gente pega um celular, pega um notebook e tem acesso e procura. Você hoje pode pegar seu celular, você que está vendo o vídeo, ou seu notebook, ou qualquer outra coisa, e falar, pô, maneiro, legal, vou dar uma pesquisada. Naquele tempo não tinha, né? Tantas informações. Olá, meu filho. Tantas informações assim. Sim, tá carregando, criança. Tá, tchau, vai com Deus. Então, foi mais ou menos isso para a gente entender e compreender. Realmente aconteceu, né? Realmente houve. Só parar um minutinho aqui. Voltei. Olha eu aqui, né? De novo e novamente, constantemente. Então, né, teve aí a divulgação, essas coisas. Não era um assunto muito falado e muito divulgado. Foi na época de Chernobyl. Depois o assunto encerrou. Principalmente porque não foi uma coisa que aconteceu. Chernobyl não aconteceu no Brasil. Chernobyl aconteceu, acho que foi aonde? Tu sabe onde foi? Chernobyl? Sim? Rússia. Na Rússia. Tô perguntando meu filho aqui. Foi lá na Rússia, lá nos cafundó, lá do outro lado do mundo. Né? Quando veio se falar em radiação no Brasil novamente, foi quando aconteceu isso aqui. E pasmem, não foi assim. Eles encontraram a cápsula hoje, abriram hoje, e amanhã já foi levando para uma instituição, uma vigilância sanitária, um hospital, um corpo de bombeiro, alguma coisa. Não. Não. Eles levaram para casa e o senhor lá do depósito, né, do ferro velho, ele distribuiu. Sim, aquele pozinho foi distribuído. Teve um rapaz, vou levar para minha esposa, ela não está aqui, dá um pouquinho, deixa eu levar para minha esposa. Levou para a esposa, quando chegou, apagou a luz, pegou o pozinho e passou aqui, ó, nela. Tem algumas reportagens onde ela ainda, né, eu acredito que ela ainda está viva. Tem reportagem com ela que ela diz que isso aqui ficou na carne viva, porque ele passou muito bonito, tudo no escuro, aquele negócio, né? Imagina um neon, a gente pode tirar assim um neon, a luz de neon, aquele brilho no escuro, né? Aquela substância ali, ela brilhando no escuro. Então, imagina isso aqui, uma coisa muito diferente daquela época que não tinha. Que não é uma coisa que a gente vai para uma balada e vê as luzinhas de neon. Naquele tempo não tinha. Há 39 anos atrás, sim, vai fazer 39 anos. Não tinha isso, não existia. Imagina naquela época, era uma grande novidade.
Um outro caso que chama muito minha atenção, e é um dos casos mais tristes, é envolvendo uma criança, onde ela engoliu, ela ingeriu. Como ela ingeriu, ela botou na boca, não pegou o pauzinho e fez puf na boca, não sei, mas ela engoliu. Eu acredito que ela tava, o pai levou, né, para mostrar, uma criança de mais ou menos 6 anos, começou a brincar com aquele negocinho, a mãe chamou para comer, ou ela estava com fome e foi comer. Criança não lava a mão se a gente não mandar. O que foi? Foi colocado na comida. Na entrevista que teve, foi na Eu não comida. sei se foi colocado, mas só quem comeu foi a menina. A mãe falou, colocou na comida dela, na entrevista. Não, na entrevista que eu vi, é que meu filho tá dando informação. Eu não vi, hein? Eu vi, tá no jornal. Eu não vi. No jornal ela falou, eu botei na comida dela. E ela comeu. Eu acho que não. Acho que não foi a mãe que botou na comida, não. Porque a Se mãe foi a mãe que dá a entrevista. Ah, eu não sei. Mas o que eu soube, assim, né? Meu filho disse que deu. Eu não sei se a mãe botou, vamos botar na comida, vamos comer. Pode ter botado, né? Mãe louca, a gente é tudo. Mas eu acredito que foi o seguinte. Ela estava brincando com o pozinho. A mãe chamou para comer. Ela foi, pegou a comida, puf, na boquinha. Aí a mãe viu, já lavou a mão. Inclusive, eu vi esse negocinho, sabe aonde? No Linha Direta. Foi no Linha Direta, a mãe dizendo. Já lavou a mão? Aí foi quando ela foi lavar a mão, mas infelizmente ela já tinha comido. Ela já tinha ingerido o Césio 137. Infelizmente. Então, é um dos casos mais chocantes para mim, né? Teve a dona Gabi, que também é um caso muito chocante. Ela foi uma das primeiras vítimas. Que foi ela que teve a coragem, depois eu vou fazer um vídeo só especial para ela, tá? Ela teve a coragem de levar aquele troço lá na vigilância sanitária e dizer, isso aqui tá fazendo todo mundo ficar doente. E o povo ainda não queria receber. Mas Dona Maria foi alguma coisa com meu filho, o povo ficou doente depois que pegou nisso aqui. Entendeu? Então, é essa a história. Então, o Césio da série realmente aconteceu. Agora tá aqui minha colinha, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, a minha colinha. O que realmente aconteceu? O que é real, é isso aí. O que é real, que tá na série e na maioria dos documentários. Os catadores encontrando um aparelho que continha o produto radioativo, que era o Césio 123, e levando para o ferro velho. Isso aconteceu. O ferro velho, onde a cápsula foi aberta, né? Esse ferro velho realmente existiu. Hoje em dia não existe mais, mas naquele tempo tinha. Foi real, aconteceu. Todo mundo que trabalhava lá, inclusive, adoeceu também. A rapidez da contaminação, sim, ela é muito rápida. Eles pegaram no dia seguinte, já amanhecer, todo mundo doente. Todo mundo com sintoma, todo mundo. E era a mesma coisa. A mesma doença. Mesma coisa. Que daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual era o sintoma. As pessoas tendo contato com o 637 sem saberem o mal que estavam fazendo, porque elas não tinham noção. Não existia essa coisa. Isso aqui é o Césio, não pega. Não tinha. Né? Principalmente no Brasil. Brasil, né, gente? Brasil, já falou tudo. Né? Uma coisa estava acontecendo lá do outro lado do mundo, Brasil. O Brasil, meu filho, dá um jeito para tudo. Brasil fazer o quê, né? O brilho azulado, né? Que esse produto ele tem no escuro, então em qualquer ambiente escuro ele vai brilhar, vai dar uma luzinha. Ou normalmente é azul, tem algumas substâncias que podem ser uma azulada, azulada não, lilás, né? Ou arrosticada, mas o Césio ele é azulado, tá? A velocidade da radiação é muito rápido, Se, por exemplo, esse negócio aqui estiver transmitindo radiação, ele vai estar sem nenhuma proteção, ele está transmitindo radiação. Quanto mais próximo você tiver, mais radioativo você vai estar.
Quanto mais longe você estiver, menos radiação você recebe. Então, é uma coisa que é muito rápida, entendeu? Não é uma coisa... É pior do que gripe. É pior do que gripe. Né? Porque a gente tem um costume de dizer, uma casa, quando um gripa, todo mundo gripa. Realmente, é verdade. Só que leva, às vezes, um tempo. Um gripou essa semana, o outro só gripa semana que vem. Não. A radiação, ela é instantânea. É peibufo. É igual Covid. Peibufo. Bateu, valeu. Entendeu? É bem rápido. Os principais sintomas, cheguei nos sintomas, vômito, tontura e queimadura, tá? Então, a carne fica realmente num estado de calamidade, porque é uma queimadura de grau 3 ou mais. Ela danifica muito o tecido. Então, quanto mais contato, mais danificado vai ser o tecido, tá? A demora para identificar o problema. Demorou. Porque, coitado, eles eram um povo humilde, gente. Era um povo que trabalhava com catando lixo, o outro vendendo ferro velho, aí o outro é parente daquele, que é vizinho daquele outro. Era uma comunidade humilde, uma comunidade carente, né? Dentro de Goiânia. Era um povo pobre. A verdade é essa. Então, a informação demorou. Eu acho que levou de 10 a 15 dias. Então, o pó ficou circulando em comunidade de 10 a 15 dias. Se eu não me engano, foram 7 pontos de contaminação, de maior contaminação, onde chegava o aparelho, ele simplesmente parava, ele explodia, ele não conseguia nem medir o nível de radiação que havia em determinados lugares, para a pessoa ter noção do que era. O isolamento da área contaminada e das vítimas levou um tempo. A comoção social, tanto no bom sentido como no mau sentido, as pessoas realmente se comoveram. Oi? Peraí que eu vou parar, não, chegou amanhã. Voltei, foi que amanhã chegou e veio saber o que é que eu tô fazendo. Sim, eu não estou em casa, eu tô aqui na casa da minha mãe gravando. Né? A comoção social realmente existiu. As pessoas se mobilizaram, umas para ajudar, outras por medo, outras... Era um caos. O caos se instaurou. Eu não sei se eu já disse onde foi que aconteceu. Isso aconteceu na cidade de Goiânia, na capital, né? Da capital de Goiás, Goiânia, né? Foi? Meu filho tá ali balançando a cabeça. Ele é uma das fontes de pesquisa. É que a minha mãe não sabe muito bem geografia. Sou péssima. A revolta da população, porque a população se revoltou, porque, assim, se você parar para escutar os depoimentos das vítimas, das pessoas que viviam no local, tipo, chegava alguém medindo você, o aparelho disparava e dizia, tira a roupa e entra ali, no chuveiro. Era assim. Né? Era crianças andando nuas, descalças no meio da rua, mulheres andando nuas, descalças, senhoras andando nuas. A população se revoltou, porque eles estavam assim, poxa, nem com humanidade, cara, nem pra, tipo, tira essa roupa, bota essa aqui, uma roupinha descartável, qualquer coisa, não. Então, a população se revoltou, a população não sabia os cantos que estavam contaminados ou não. Né? Então, houve aquela loucura no ambiente, porque a população... Cara, tá acontecendo uma coisa na tua cidade. Todo mundo tá dizendo, isso é venenoso, isso é radioativo, isso vai matar você, isso vai matar a sua família, vai matar não sei quem, não sei o quê. Mas não chega para você e diz, olha, na esquina ali onde mora o seu João, não vá lá. Não, as pessoas não sabiam. A única coisa que a pessoa sabia era para onde ir, para fazer o negócio de fazer a maquininha para fazer pipi, que eu esqueci o nome da maquininha, que era no estádio da cidade. Era lá o posto de triagem. E se você tivesse qualquer coisa contaminada, ficava ali. Ah, o dinheiro de eu ir para casa, eu preciso ir para casa. Não, mas tá contaminado, fica aqui. E era armazenado lá, jogado dentro dos contêineres apropriados, né, para deter a radiação. E acabou, a população se revoltou, falta de informação.
Aí causou medo generalizado, a falta de informação, as pessoas quem tinha informação não divulgava, e a imprensa, quando divulgava, fazia um alarido. Teve muita verdade, teve muita fake news, teve uma baixaria. Zé Mully. O quê? O nome do equipamento. Esse bicho aí, mas tem um outro nomezinho que é de um. É o Geyser? O menorzinho? Esse é o maior que, se eu não me engano, porque tem dois. Tem um que é um nível menor e tem um que ele é muito mais sensível, ele tem um alcance maior. São dois aparelhos, se eu não me engano. Eu não sou química não, mas eu sei, tá? Tá normal, vem cá. Se eu não me engano, tem dois aparelhos. Porque tem um que mede um nível menor de radiação. E tem um que ele é muito mais sensível à radiação e mede escalas muito maiores de radiação, entendeu? Tem esses três. Aí, tem três. Como é o nome? O contador Geyser, o detector de cintilação e o monitor de áreas. Aí eu sei que tem um que coisa aí. Tá vendo? Tem três. Segundo, também acho. que é o pequenininho. O caso da menina que eu falei para vocês que ela comeu o negócio lá, isso realmente aconteceu. A ida de alguns pacientes mais críticos para o Rio de Janeiro, né? Eu não sei dizer quantos foi, não achei. Se tem, eu não achei. Eu, na minha pesquisa que eu fiz, não achei. E o nome de algumas autoridades que está lá, isso é em relação à série, tá? Que está lá no aplicativo. O nome de algumas autoridades realmente é aquele nome daquela pessoa ali, das autoridades que estavam envolvidas no caso. E o que é ficção? A mistura de personagens reais com fictícios. Os nomes, né, por exemplo, o nome da menina na série, se eu não me engano, é Cecília. E na vida real é Lady. O nome da senhora que levou a cápsula de 22 quilos para vigilância sanitária, o nome dela é Maria Gabriela. E na série, perdão, está Antônia, se eu não me engano. Então, teve mudanças assim, né? Eu acho que é baseado em... Não é fatos reais concretos, é baseado. Então, algumas coisas, né, foram adaptadas para chamar a atenção do caso, né, para a série. Então, o nome dos personagens, alguns nomes foram modificados. O nome dos pacientes, dos catadores e do dono do ferro velho, né, foram modificados, como eu disse a vocês. Alguns personagens foram adaptados, porque, assim, a equipe que foi realmente para combater como poderia dizer, essa catástrofe, foi um número muito maior do que o que a gente vê na série. Na série a gente vê quatro ou cinco pesquisadores nucleares, né? Que fazem a pesquisa nuclear, que trabalham com radioatividade, acho que é esse nome, né? E depois você vê dois ou três médicos, dois médicos principais, aí entra outra equipe médica também, mas o número de pessoas trabalhando diretamente ali com a população e para solucionar os problemas foi muito maior, mas aí houve uma adaptação. O personagem principal, que é Márcio, é uma construção dramática. Ele está desempenhando um papel que foi desempenhado por vários cientistas. Ele está ali sozinho, coitado, desempenhando um monte de função, né? Ele trabalhou muito bem, por sinal. Tem hora que a gente vê até ele meio perdido, como a maioria. Eu acredito que na época muitos dos cientistas ficaram, meu Deus, que é isso? Tem a dimensão do problema, mas para resolver o problema é outra coisa totalmente diferente. E ele foi várias pessoas que participaram, resumido num só personagem, que foi ele. Na minha concepção, ele está atuando muito bem. A redução de outros personagens envolvidos na história real, como eu disse, o número de você ver das pessoas diretamente envolvidas ali é um número bem menor, mas foi um número bem maior. Pouquíssimas pessoas envolvidas na disseção central do caso. Na época era muito maior, na série é bem menor.
a simplificação do processo médico e científico. Teve muito mais coisa, muito mais procedimentos médicos. Não é mostrado nem um quarto do que foi feito com os pacientes, com as vítimas. Para vocês terem ideia, foram mais de 200 pessoas contaminadas. Mais de 200 pessoas contaminadas. Dessas 200, 100 e pouco eram estados graves, muito mais graves. E tinha uns que estavam mais graves ainda, né? Foi muito complicado mesmo. Então, para mostrar tudo isso numa série, que é uma série pequena, uma série curta, aí tem que ir encolhendo assim a história para caber no negócio. A intensificação do conflito para aumentar a tensão na narrativa. Então, tem momentos que eles aumentam muitas coisas. Então, tudo isso aí é fictício. Os acontecimentos foram muito mais caóticos, né? Imagina uma cidade inteira acontecendo algo trágico. E o pior, quando você vê uma coisa trágica, tipo uma inundação, é uma tragédia. Mas ali você tá vendo, você consegue pegar, você consegue tirar. E aqui era uma luta contra o invisível. Porque não era um pó que soprava e dava para ver aonde no assim. Você via se fosse em grande quantidade. É como o pó um pó assim que a gente usa de maquiagem. A gente pega aquele pó, ele é bem fininho. A gente pega assim, ele é bem fininho. A gente sopra, ele é bem fininho. Então, onde vai saber? Como é que eu vou saber que aqui está contaminado e aqui não está, se eu não tenho um aparelho 24 horas comigo? Né? Aí tem você vê avião sobrevoando, helicóptero sobrevoando 24 horas, sua casa. Meu Deus, você pensa, será que minha casa está contaminada? Você entrar no ônibus e não saber que aquilo ali é seguro. Então, o pânico generalizado foi muito mais caótico. Ali, quando passa para dramaturgia, a gente sabe que tem muita romantização. Eu gosto de chamar de romantização, porque eles tentam amenizar o grave, o crítico, e mostrar um drama, né, a emoção, o mínimo possível, mas com muita emoção. Então, tem coisa que, né, foi assim que aconteceu. Nos eventos, na série, os eventos eles acontecem de forma ordenada. Na vida real não foi bem ordenada, né? Se você parar para analisar alguma reportagem, algum documentário, depoimento de cientistas envolvidos, de autoridades envolvidas, de população envolvida, você vê que é uma coisa muito... Tipo, hoje era uma coisa, amanhã já era outro protocolo, depois de amanhã já era outra coisa, aí amanhã já... Entendeu? Era uma coisa muito... Foi um caos. O caos foi instaurado dentro de Goiânia. De Goiânia. Foi o caos instaurado e generalizado. E o impacto real do Césio. Se você, como eu... Ai, tá escrito aqui bonitinho. Se você, como eu, ficou impactado com a série na vida real, eu recomendo você assistir. A série é muito boa. Eu tô assistindo ela pela segunda vez em menos de uma semana. Ela foi muito mais impactante e brutal. Como eu disse a vocês, né? A radiação do Césio 137 foi o maior desastre químico e radioativo do nosso país e do mundo fora usina nuclear. Então, todos os problemas de radiação que houveram, com exceção do Césio, aconteceram dentro de usinas. Esse aconteceu em um ambiente totalmente diferente. E foi? Tem um fato que eu acho que aí não tá, não. O quê? Diga aí. Se eu não me engano, ou foi uma semana ou um mês, eu sei que é o número 1. Esse acidente aconteceu depois de Chernobyl. Um ano depois. Foi. Chernobyl foi... Eu já disse aqui. Chernobyl foi em 1986, no ano que eu nasci. Meu Deus, eu nasci no ano que eu... É por isso que eu sou caótica, meu filho. Ai! Entendeu agora? Porque sua mãe é do jeito que é. E homem velho também, Juninho, que ele nasceu no mesmo ano, em 87. É caótico, isso é tudo.
Tudo farinha no mesmo saco. Eu me esqueci até onde eu tô. Nem como eu disse para vocês, é o maior desastre fora usina nuclear. Ou seja, todos os acidentes que, infelizmente, aconteceram com produtos radioativos aconteceram em usinas nucleares. O único no mundo, fora a usina nuclear, que não tem nada a ver, era com uma clínica, né? Contra o câncer. Olha, foi o Césio em Goiânia. E aqui no Brasil. Oficialmente, isso é uma coisa que também me pega muito. Oficialmente, se você procurar em qualquer documento, pelo menos oficiais, que fala sobre esse caso, apenas quatro pessoas morreram diretamente envolvidas com o Césio. As demais que morreram ao longo dos anos, segundo a ciência, não tem nada a ver. Eu discordo. Mas, segundo eles, não tem nada a ver. Não foi os únicos que morreram em decorrência do Césio 137. Leila de Neves Ferreira, 6 anos de idade. Foi a criança que comeu a substância. Ela era a sobrinha do Devair, que é o dono do Ferro Velho. Ela faleceu no dia 23 de outubro de 1987, após manusear e ingerir porções do pó do Césio que brilhava no escuro. Não estava aqui. Dona Maria Gabriela, a grande heroína, porque já pensou se essa mulher não tivesse levado essa substância até a vigilância sanitária? Quantas mais pessoas teriam morrido? Quantas mais pessoas teriam sido afetadas? E olha que foi 200 e pouca, viu? Para vocês entenderem. Mas não poderia ser muito maior, muito maior. Poderia ter sido umas 500, 600, 700, 800 pessoas. Poderia ter atingido não só o estado de Goiânia, mas os estados vizinhos. Foi uma grande heroína. Pobrezinha Dona Maria. Infelizmente, não resistiu. Ela morreu alguns dias antes do seu aniversário. Ela morreu aos 37 anos. Era esposa do seu Devair, que faleceu também no mesmo dia de Leide, que foi no dia 23 de outubro de 1987, sendo uma das primeiras a apresentar o sintoma. Ela foi uma das primeiras. Aí morreu o senhor Israel, o senhor não, porque é novo, é mais jovem do que Dona Maria. Israel Batista dos Santos, 20 anos, que era funcionário do Ferro Velho. Ele morreu no dia 27 de outubro de 1987 e no dia seguinte, dia 28 de outubro de 1987, morreu Admilson Alves de Souza, de 18 anos, que também trabalhava no Ferro Velho. O acidente aconteceu, como eu disse a vocês, em setembro de 1987. Gerou centenas de outros contaminados, como eu já disse a vocês. E a Associação de Vítimas, né? É isso que eu falei para vocês, já contabilizou mais de 100 mortos, mas não é oficial. Vítimas do Césio ao longo de todos esses anos, são mais de 100. Mas que a ciência, a vigilância sanitária, o ministério, tudo, esses povos imigrantes dizem que não tem nada a ver com o Césio. Foi vítima do Césio, mas não tem nada a ver, né? A decorrência diz que não tem nada a ver. Mas fazer o quê, né? É Brasil, né? E seu Devair Ferreira, ele que é o dono do estabelecimento do Ferro Velho, ele morreu em 1994. O descontentamento acabou gerando uma tonelada. E foi porque eu digitei, viu? A descontaminação acabou gerando uma tonelada
de materiais radioativos que estão armazenadas até hoje em um aterro de segurança em Goiás. Tá lá, foi realmente enterrado, tem concreto, tem chumbo. Vamos dizer assim, hoje em dia é praticamente impossível haver contaminação, mas pode haver contaminação sim, se for, não sei, acontece um terremoto, ali abre, justamente aconteceu um terremoto e abriu justamente ali. Pode haver contaminação. É um ambiente que não se sabe o nível que está a radiação dentro desse concreto, dentro desse chumbo. Recentemente, né, por conta da divulgação da série, porque esse ano completa 39 anos, né, desse acidente. Já alguns pesquisadores foram ver o nível de radiação, então ela gira em torno de 0,004, que, né, segundo os físicos, é físico ou é químico? O grupo, né? É uma coisa que razoável, você pode ficar num ambiente sem, pode ter um nível de exposição sem contaminar, né, no ar, e quando se aproxima do solo, mais próximo do solo, ela varia entre 0,004 a 0,006, mas que, segundo eles, é tolerável. Ninguém sabe, cavando ou quebrando concreto, o nível que ele chega. Não se sabe se um dia vão abrir aquilo, porque o tal do brasileiro é um bicho curioso, aí vá que daqui a 400 anos, 500 anos, alguém, vamos abrir? Porque sempre tem, né? Porque disseram que não podiam, era impossível homens que não tinham estudos de montar um negócio. Os caras foram lá de montar, né? Conseguiram pegar uma coisa que pesava 50, 60 quilos e transformar em 22 quilos. Né? Abriu o negócio todo e manchou o negócio. Sempre priado, que não pode você ficar muito tempo lá, o povo já vai. Pois é, né? O povo tem uma coisa, não bota a mão, queima, o povo, vamos ver se queima mesmo. Né? Imagina. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo sim assistir a série, eu recomendo assistir os documentários, mas se você for sensível, não assista, porque o relato deles é muito pior, né? E o que eu mais lamento realmente foi a criancinha, cara, 6 anos. Não é engraçado, né? 6 anos. Na série, se eu não me engano, ela tem 7, mas ela morreu, ela tem 6 anos, cara. Pesado. E uma coisa que tem na série, eu esqueci de falar, que o pai dela realmente teve depressão. Tem documentário onde a mãe fala que ele se sentiu muito responsável. Era filho, é filho, né? E ele levou uma coisa inocente, levou, mas que infelizmente, né, levou a filha a óbito. Então ele se culpou durante muitos anos. Né? Eu nem sei se ela ainda tá viva, eu sei que a mãe tá. A mãezinha tá, o pai tá vivo? Tá? Mas ele foi uma luta muito grande contra a depressão. Ela tendo que sobreviver ao luto da filha, porque nem perto da filha ela pôde estar, né? Do jeito que é relatado lá no documentário, ela não pôde ficar, porque dos afetados dentro da casa dela, ela era a única que não foi tão afetada assim. Existia radiação? Existia, mas uma radiação que era tolerável, né? Não era uma coisa que... Como a Covid, a pessoa ficava trancada no quarto, mas o resto da família não. Na família não, e o dela foi muito pouquinho, tanto que acho que 1 ou 2 dias depois que levaram a família para o isolamento lá no hospital, esqueci o nome do hospital, tem até aqui, deixa eu ver, que levaram eles o hospital regional, levaram eles para o hospital regional, acho que 2, 3 dias no máximo depois ela foi liberada para casa, porque ela não tinha mais radiação no corpo. Então, ela não pôde acompanhar os filhos, ela não pôde acompanhar o marido. A filha foi para o Rio de Janeiro, ela não pôde ir, né?
Imagina seu filho doente, você que é mãe como eu, imagina seu filho doente e você não poder falar com ele, né? Hoje em dia tem celular, você consegue ligar, e naquele tempo que não tinha. E eu acho que nem podia ficar com celular se tivesse, né? É uma situação difícil, lamentável, mas é isso. Espero que tenham gostado. E o próximo vídeo é sobre Dona Maria, porque ela merece, porque ela foi uma heroína.